the house? Quantos pastores nós temos aqui hoje? All the pastors stand up tonight. Todos os All the pastores se pastors. coloquem de pé para mim poder ver vocês. Wow. Glória a Deus. I appreciate their ministries. Eu agradeço pelo ministério de vocês. In the book of Revelations, No livro de Apocalipse, it talks about Jesus fala sobre Jesus standing in the middle of the seven candlesticks, em pé no meio dos 7 castiçais de ouro, which represents the seven que churches. representa as 7 igrejas. And then he has the seven stars in his right hand. E ele tem as 7 estrelas na sua mão. And those seven stars represent the seven ministers of the seven E churches. as 7 estrelas representam os 7 ministérios dos 7 ministérios das 7 igrejas. In the English it says angels, like the seven angels of the seven churches. E em inglês nós dizemos os 7 anjos das 7 igrejas. Those are the seven ministers of the seven churches. São os 7 ministérios das 7 igrejas. So I appreciate pastors. Então eu agradeço pelos pastores. Amen. The Lord has you in His right hand. O Senhor tem vocês na sua mão direita. No better place to be. Não há melhor lugar para estar. Amen. Amém? So appreciate each and every one of you. Eu agradeço a cada um de vocês. How many enjoyed the wonderful singing tonight? Quantos aqui aproveitaram o louvor nessa noite? The women's choir, the children's choir, Essa febre, os teens crianças, choir, the worship team. And what a blessing. Louvor, que bênção. Amen. Amém. How many need God to do something for you tonight? Quantos aqui precisam de que Deus faça algo por vocês essa noite? How many need a miracle from the Lord Quantos tonight? aqui precisam de um milagre de Deus essa noite? How many needs God to turn something around? Quantos aqui precisam que Deus mova alguma coisa aqui? Amen. That is my message tonight. Essa é a minha mensagem essa noite. Go with us to the book of 2 Kings, chapter 20, Vá comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 20, verses 1 through verse 11. do verso 1 ao verso 11. 2 Kings, chapter 20, verses 1 through 11. 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 11. Let's all stand for the reading of the Vamos word of nos the colocar de Lord. pé para a leitura da palavra do Senhor. And I appreciate Brother Gabriel as well. E eu quero agradecer aqui ao irmão Gabriel. Him and his wife are doing a wonderful work in Kenya, Uganda, and South Sudan. Ele e a esposa deles têm feito trabalho incrível no Quênia, na Uganda e no Sudão do Sul. Keep them in prayer. Orem por eles. Amen. 2 Kings chapter 20, verses 1 through 11. Segunda Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 11. Brother Gabriel is going to read in O Portuguese. Gabriel vai ler em português. Because if I read in Portuguese, you wouldn't understand what I was saying. Porque se eu tentar ler em português, eles não vão entender nada do que eu estou dizendo. Amen, Brother Gabriel. Eu vou seguir ali o telão para ficar mais fácil. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor:
como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra de 10 graus, ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Amen. Let us pray. Vamos orar. Dear most precious Heavenly Father, Meu querido e precioso Deus, we thank you for your presence that's here tonight. nós somos agradecidos pela sua presença aqui nessa noite. Lord, I pray that you anoint us to preach your word Senhor, eu oro para que o Senhor venha nos ungir para pregar a sua palavra and give everyone the ears to hear e dê a todos os ouvidos para ouvirem and the hearts to e receive os corações para receber the word of the Lord a tonight. palavra do Senhor nessa noite. We ask all these blessings Nós pedimos por todas as suas bênçãos in Jesus' name. em nome de Jesus. And everyone Todo says, mundo diz? Amen. You may be seated in the presence of the Na Lord. presença do Senhor. Israel was unlike any other nation. Israel. It's a nation of Israel. Unlike any other nation. A nação de Israel era odiada por outras nações. For many years, it was led by judges. Por muitos anos Israel foi guiada por juízes. But there came a time when Samuel rose up. Então veio o tempo em que Samuel foi levantado. And Samuel was a righteous judge and prophet. E o Samuel era justo juiz e profeta. But Samuel got older. Mas Samuel ficou velho. And the people wanted a king like every other nation. E as pessoas queriam rei como toda outra nação tinha. And they tell Samuel, give us a E king. eles disseram para Samuel: nos dê rei. And Samuel said, he will oppress you. E He will oppress you. Samuel said, he'll oppress you. Samuel disse: o rei vai oprimir vocês. And they still said, give us a king. E eles ainda assim diziam: nos dê rei. And the Lord tells Samuel E o Senhor disse a Samuel: that I'm going to give the people a king. ele disse: eu vou dar ao povo rei. And he says, Samuel, they have not rejected me, but they've rejected me. Eles disseram: The Lord told Samuel, they have not rejected you, they have rejected me. ele disse, o Senhor disse a Samuel: eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. But I'm going to give them what they want. Mas eu darei a eles o que eles querem. And out of that came King Saul. King Saul. Então naquele tempo veio o rei Saul. King Saul did what was wrong and evil in the sight of the O Lord. rei Saul fez aquilo que era mau e maléfico perante os olhos do Senhor. So God rose up King David, Então o Senhor levantou o rei Davi, a man after God's own heart. o homem segundo o coração de Deus. And after King David was King Solomon. E depois do rei Davi veio o rei Salomão. And after the death of Solomon, E depois da morte de Salomão, the kingdom was split into two pieces. o reino foi dividido em dois pedaços. The northern kingdom, O reino do norte, which would be called Israel, que era chamado de Israel, and the southern kingdom, e o reino do sul, which would be called Judah. que era chamado de Judá. As a result, all the kings of Israel from there on Como resultado, todos os reinos de Israel a partir dali, did evil in the sight of the Lord. eles fizeram coisas más perante os olhos. But in the nation of Judah, Mas na nação de Judá, every once in a while you would see a godly king. toda vez ou outra, você via um rei que realmente servia ao Senhor. Hezekiah was such a king. Hezekiah was a godly king. Isaquias era um rei de acordo com o coração de Deus. And in 2 Kings chapter 20, E no segundo em 2 Reis, no capítulo 20, Hezekiah got sick. o rei Ezequias ficou doente. He was sick unto death. Ele estava morto, quase morrendo. And here comes Estava doente, the quase morrendo. and here comes the prophet Isaiah Então o profeta Isaías veio and gives him a word. e deu ele e lançou a ele uma palavra. He says, thus saith the Lord. E ele disse, Verse 1.
E ele disse, naqueles dias, set your house in order. Ezequiel, Set your house in order. aí ele disse para colocar a casa em ordem, For you shall die and not live. porque você morrerá e não se recuperará. How many believe when you get a word like that? Quantos aqui creem? When you get a word like that, it'll make you pray. Quantos aqui creem que quando você recebe uma palavra dessa, You will want to pray. você vai querer orar? Amen. And he wanted to pray. E ele queria orar. I don't know about anybody else. Eu não sei sobre alguém mais, I like to receive a good word from the Lord. mas eu gosto de receber uma palavra boa do Senhor. But in this case, Mas nesse caso, he received a bad word from the ele Lord. recebeu uma palavra ruim do Senhor. Now, we often go to church, Nós vamos para a igreja frequentemente. and sometimes the preacher or evangelist or the prophet Às vezes o pastor, o profeta, o evangelista, will give words to people. ele entregará, ele lançará palavras para as pessoas. You'll be blessed. Você será abençoado. You'll be this. Você vai ser isso. You'll get this. Você vai conseguir isso. And people will want to come to the prayer line if the preacher says that. E as pessoas querem vir para a fila de oração quando o pregador começa a dizer isso. But there is no one who wants to be in a prayer line where if the preacher says you're going to die. Mas ninguém quer vir para a fila de oração se o pregador disser você vai morrer. Amen? Amém? Amen. And here we see this. E aqui nós vemos isso. Put your house in order. Coloque sua casa em ordem, You're going to die. porque você morrerá. So Hezekiah did something about this. Então o rei Ezequias fez algo a respeito disso. He turned his face to the wall Ele tornou a sua face para a parede. and he prayed to the Lord. E ele orou ao Senhor. And he petitioned that he had walked with the Lord E a petição que ele tinha para o Senhor. and that he had walked in truth. E ele dizia que andava em verdade. He said, Lord, I have an upright heart. Ele falou, Senhor, eu andei em retidão contigo. And I walk with you with a perfect heart. E eu andei com o Senhor com um coração perfeito. Lord, I've done the best I know how to do. Senhor, eu fiz o meu melhor para o Senhor. And I've done what was right in your sight. E eu tenho feito aquilo que é reto diante do Senhor. And the Bible says that he cried, he wept, E a Bíblia diz que ele chorou until he had no more power to weep. até que ele não tivesse mais força para orar. How many has ever felt like they were in a battle Quantos aqui já sentiram uma batalha that was so difficult? que era tão difícil It made you pray. e fez você orar, It made you e cry. fez você chorar, It made you turn your face to God. e fez você virar a sua face para It Deus, made you weep until you had no more power to weep. e fez você clamar até você não ter mais força para isso, And you begin to cry out your heart to e God você começou a chorar com seu coração para o Senhor, because you didn't know what to do. porque você não sabia o que fazer, And you didn't know what to e say. você não sabia o que dizer, But you knew one thing. mas você sabia de uma coisa. That was how to pray. How that you should pray. Você sabia como orar. And you prayed and you sought E God você orou e você buscou a Deus. with all your Com heart, todo o seu with coração. all your strength, Com toda a sua força. with all your Com might, toda a sua mente. believing God to turn things around. Acreditar em Deus para transformar a situação. I have good news for you Eu tonight. tenho boas notícias para você essa The noite. Lord hears your O prayers. Senhor ouve a sua oração. The Lord sees your O tears. Senhor vê as suas The lágrimas. Lord looks at your O heart. Senhor olha o seu coração. And He will always be a God of the second chances. E Ele será sempre um Deus de segunda chance. See, God will always honor prayer. Deus sempre honrará as orações. Hallelujah. God will always honor the tears and the prayers of the righteous. Deus sempre honrará as lágrimas e as orações do justo. So Hezekiah was praying against the wall, Então Ezequias estava orando contra a parede, probably the western wall, provavelmente a parede do leste, because he was in the city of Jerusalem. porque ele estava na cidade de Jerusalém. He was praying and crying out to E God. ele estava orando e clamando ao Senhor. The prophet came with a pretty rough, amen, prophecy. The prophet came with a judgmental prophecy. O rei profeta estava passando por uma provação. But the
king was praying and seeking the face of God. Mas o rei estava orando e buscando a face do Senhor. And the prophet had went out of the outer courts. E o profeta, He went out of the king's palace. o profeta foi para fora do palácio do And rei. as he was walking out that day, Ele estava caminhando para fora naquele dia. he heard the Lord gave him another word. Ele ouviu que o Senhor deu a ele, o profeta, uma outra I palavra. said the Lord gave him another word. E eu estou dizendo que o Senhor deu a ele uma outra palavra. Thank God for another word. Obrigado, nós agradecemos a Deus por uma outra palavra. He says, turn back, turn again. E ele Turn back. E ele disse, volte And go back to e Hezekiah. vai até Ezequias. And say, thus saith the Lord, E diga a ele, assim diz o Senhor, the God of David your father. o Deus do seu antepassado Davi, I have heard your prayer. ouvi a sua oração, I have seen your tears. vi as suas lágrimas, Behold, I will heal thee. e eu o curarei. Hallelujah. Aleluia! And on the third day, E no terceiro dia, you shall go into the house of God. você subirá ao templo do Senhor. How many believe tonight? Todos aqui creem nessa noite. Prayer performs miracles. A oração traz When you milagres. come to God with all your heart, Quando você vem a Deus com todo o seu coração, with everything that's in you, com tudo aquilo que você tem dentro de você, God sees the heart. Deus olha o seu coração. God sees the tears. Ele vê as suas lágrimas. And God hears the E prayer. Ele escuta a sua oração. And He will answer those prayers. And He will answer those E prayers. Ele irá responder a sua oração. And He will perform a miracle in E your Ele fará life. milagres acontecer na sua vida. Can I get a witness in this house tonight? Can I get a witness in this house? Eu posso aqui ouvir as testemunhas do Senhor aqui. Hallelujah, 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 hallelujah. He says, I will heal you. Ele disse, eu o curarei. And I will add 15 more years to your E life. eu acrescentarei 15 anos à sua vida. That is miraculous. Isso é milagroso. That is powerful. É poderoso. Going from the deathbed Ir da morte certa to getting 15 more years. para ganhar 15 anos mais. How many know God does perform miracles? Quantos aqui sabem que Deus, Ele faz milagre, Ele opera milagre? And there's also something to also note. E existe uma outra coisa para a gente prestar atenção. Jerusalem was about ready to attack by these Assyrians, the Syrians. Jerusalém estava prestes a atacar os assírios. So on top of the sickness of the king, E além da doença do rei, the nation was on the brink of war. a nação estava espreitando guerra. And God was not only going to save the king that day, God was going to save the king that day. E o Senhor iria enviar o rei aquele dia. He was also going to save the nation of Judah. Ele iria salvar o rei naquele dia e salvar também a nação de Judá. I pastor tonight. I'm going to speak to the pastors for a moment. Agora eu quero falar aqui com os pastores por um momento. Sometimes the enemy will come and attack your body. Às vezes o inimigo vai vir tentar atacar o seu corpo. And it seems like your church is being attacked by the enemy. E parece que a sua igreja está sendo atacada pelo inimigo. You have taken everything you can take. Você fez tudo que você podia fazer. It's been burden after burden after burden. Tem sido fogo atrás de fogo atrás de fogo. Trouble after trouble after trouble. Problema atrás de problema. Amen. And you begin to pray and seek E God. você começa a orar e buscar a Deus. It feels like you have a Red Sea in front of E you. parece que o mar vermelho está à sua frente. And the Egyptian army behind E o you. exército egípcio atrás de você. And you're praying that God will perform a E miracle. você está orando crendo que Deus fará um You milagre. feel like all hope is E lost. você parece que toda a esperança se foi. You might have been afflicted in your E body. você tem se sentido aflito. You might even get tormented in your E mind. você também talvez está passando por algum tormento na sua mente. And you see the attacks of the enemy on your church E members. você vê o ataque do inimigo nos seus membros da igreja. I've come with a good report from the Lord. Eu venho com boas notícias do Senhor. God is a God of turnaround. Deus é um Deus que muda situações. God will turn things around. Deus mudará essa situação. God will do the miraculous in your life and your ministry. Deus fará algo milagroso na sua vida e no seu ministério. And not only do a work in you, he will do a work
você. And he will do a work in your E church. Ele também trabalhará na igreja. I said he will do a work in you and a work in your church. Então Ele fará o trabalho em você e na sua igreja. He is a God of the miraculous. Ele é Deus milagroso. He's the God that heals and sets free. Ele é Deus que cura e faz e liberta. As Judah was surrounded, Syria was about ready to attack them. Então Judá estava cercado e a Síria estava prestes a atacá-los. But the Lord tells Isaiah to tell Hezekiah, E o Senhor falou para Isaías para que dissesse a Ezequias: I will heal you of this disease. eu irei curar você dessa I doença. will give you 15 years. Eu te darei mais 15 anos. I will deliver you out of the hand of the E Assyrians. eu te livrarei da mão dos assírios. I will defend this city. Eu defenderei esta The cidade. Lord will defend your O church. Senhor irá defender a sua igreja. The Lord will defend your O ministry. Senhor irá defender o seu The Lord will ministério. defend your O family. Senhor irá defender a The sua Lord will família. defend your O health. Senhor irá defender a sua The Lord will saúde. defend your O ministry. Senhor irá defender o seu The ministério. Lord will defend your O mind. Senhor defenderá a sua mente. Aren't you thankful tonight? Quantos aqui são gratos essa We noite? serve a God that protects his children. E nós servimos a Deus que protege os seus Can you filhos. feel the praise? Você pode adorar a Ele nessa noite? Aleluia. Aleluia. And it gets better. It gets better. E isso aí fica ainda melhor. The scripture gets better. A palavra nos diz de algo ainda melhor. He will not only heal the king's body, Ele não foi somente curado no seu corpo. he will defend the city. Ele iria defender a cidade. He will add 15 more years of life to the king. Ele adicionaria 15 anos mais para a vida do rei. And he says this, E ele diz isso: I will move the sundial back 10 degrees. eu irei mover o sol 10 graus. I'm excited to know this. I mean, Eu estou muito animado por saber disso. in the United States, they might say this in Brazil, I don't know. In the United States, we have a phrase E nos Estados Unidos nós temos uma frase, eu não sei que no Brasil, mas nos Estados Unidos nós temos uma frase: that the Lord will move heaven and earth o Senhor moverá céus e terra for his people, because for the people he loves. pelo seu povo, pelo povo que ele ama. The Lord that day O Senhor aquele dia moved the sundial back. moveu o sol para trás. He moved the earth. Hallelujah. Ele moveu a terra. Only 2 instances where he ever moved or stopped. Number one was when he had the sun stand still. The sun stood still. O sol estava lá. And here the sundial moves back. Então o sol se moveu para trás. I was watching a documentary one Eu time, estava assistindo um documentário uma vez. and they calculated how old everything was. E eles estavam calculando todo esse esquema And de there's como tudo a era. few hours that were missing. There's a few hours that were missing. E nós temos algumas horas faltando. And then I read a Bible scholar. And then I read about a Bible scholar who commentated on it. E aí eu li a Bíblia para fazer uma comparação. And it had to do with Joshua, when the sun stood still with Joshua. E ele fez também com Josué. And the sundial went back for King Hezekiah. E o sol também ele voltou para trás pelo Aren't you rei. thankful tonight Quantos aqui são gratos essa noite? that God will answer prayer? Deus irá responder a sua oração. And he sees the heart of his children, the hearts of his Ele children. olhará para o coração dos seus filhos. He will move heaven and earth Ele irá mover céus e because terra. he loves you so Porque much. Ele ama você. Aren't you thankful for the goodness of God? Quantos aqui são bons, são gratos pela bondade de Aren't Deus? you thankful for the love of God? Quantos aqui são gratos pela Aren't you bondade de thankful for Deus? the power of Quantos God? aqui são gratos pelo poder de Deus? He's a God of turnaround. Ele é Deus que transforma tudo. Look at your neighbor and say, God is going to turn it around. Olhe para o seu vizinho e diga: Deus irá mudar essa situação. The whole Bible A Bíblia inteira is about a God who turns things around for his people. é sobre Deus mudar a situação para o seu povo. The Israelites at the Red Sea, Os israelitas no Mar Vermelho, they were trapped between the sea and Pharaoh's army. eles foram emboscados entre o mar The sea and the
Egyptian army. e o exército egípcio. But the Lord tells Moses, Mas o Senhor diz a Moisés: stretch your rod across the sea, estenda a sua vara até o mar, and the water parted, e a água irá se and they walked over on dry ground. E eles pisaram, eles cruzaram em chão seco. How about this one? David and Goliath. Davi e Golias. Davi, A young shepherd boy, jovem pastor, faced the giant Goliath. ele enfrentou o gigante Golias. He was tall, Ele era Goliath, alto, intimidating, intimidador. cursing God. He would curse God. Ele enfrentara a He would Deus. curse the armies of the Ele Lord. enfrentava o exército de Deus. But with God's help, Mas com a ajuda de Deus, David defeated Goliath with a stone and a sling. Davi derrotou Golias com apenas uma pedra. Aleluia. Aren't you thankful tonight? Você não é grato essa noite? Moses and the Israelites in the wilderness. Moisés e os israelitas. God led them. He led them with a fire by day, a fire by night, and a cloud by day. Deus rodeava eles com fogo durante a noite e com a sombra durante o dia. He provided manna from heaven. Ele proveu o maná do céu. Amen. He led them when it looked like they could not be led. E o Senhor liderou eles, guiou eles quando eles não poderiam ser mais guiados. Aren't you thankful tonight that God is a God of turnaround? Você não é grato aqui nessa noite por saber que Deus é um Deus que muda situações? Perhaps one of my favorite Bible scriptures. Uma das minhas favoritas escrituras da Bíblia. I'm going to summarize it. Eu vou fazer um resumo aqui. Daniel chapter 3. Daniel capítulo 3. Amen. There was a decree that went forth. There was a law that went forth by Nebuchadnezzar. Tinha uma lei naquele momento, That at the time of the music, que quando a música tocasse, everyone should bow their knees at the golden image. todos teriam que dobrar os seus joelhos para uma imagem. And whoever did not bow their knee E qualquer que não se dobrasse would have to be thrown into the midst of a fiery teria que furnace. ser lançado na fornalha de fogo ardente. But there were 3 Hebrew children, Mas haviam 3 ali: Shadrach, Meshach, and Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego. They refused to bow at the golden image. Eles se recusaram a se dobrar diante daquela imagem. This made the king furious. E isso fez com que o rei ficasse furioso. And he said, you know what, I'm going to put them in the fiery furnace. Então ele disse: vamos lançá-los na fornalha de fogo ardente. And the 3 Hebrew children, they said, O king, E os 3 hebreus disseram: rei, we will not bow to your golden image. nós não nos dobraremos perante essa imagem de ouro. If the Lord delivers us from your hand, E se o Senhor nos livrar da he sua is the mão, Lord. Ele é o Senhor. Even if he doesn't, E se Ele não quiser, he is the Lord. Ele ainda é o Senhor. Hallelujah. You have to make up your mind Você deve olhar, você deve colocar a sua mente no lugar. that you're going to serve the Lord. That you're going to serve the E Lord. você servirá ao Senhor. Amen. And they did not bow their knee to the golden image. E eles não se dobraram perante aquela imagem. Amen. They did not bow. Eles não se dobraram. So Nebuchadnezzar says, heat it up 7 times hotter, the fiery furnace. Então Nabucodonosor disse: lance-os à fornalha de fogo And ardente. they threw Shadrach, Meshach, and Abednego in the E fiery eles furnace. lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. The fire was so hot, O fogo estava muito quente. it killed the men that threw them in. O fogo matou aqueles que lançaram eles lá dentro. Amen. And they got into the fiery furnace. Então eles foram lançados dentro do fogo. I am thankful for the Lord E tonight. eu sou grato ao Senhor essa noite. As they were in the middle of the fiery furnace, E no meio daquele fogo ardente, the king looks. The king o looks rei olhou and he says, we only threw 3 in. e ele disse: nós lançamos 3 lá dentro. There's a 4th one in the fiery Mas furnace. tinha 4º homem ali dentro. I said, there's a 4th one in the fiery Eu disse: furnace. tinha 4º homem lá dentro. One likened unto the Son of God. E ele parece ser o Filho de Deus. Isn't it great? Isn't it good? Não é isso maravilhoso? That the Lord, Que o Senhor, He did not rescue them from the fiery furnace. Ele não livrou-os do fogo ardente. He did not rescue them from getting into the fiery Ele furnace. não livrou eles de serem lançados na But fornalha. He showed up in the fiery Mas ele furnace. livrou eles dentro da fornalha. How many are thankful tonight Todos aqui são gratos that the Lord
o Senhor, Ele chega no meio da fornalha de fogo And he ardente. shows up always right on time. E Ele sempre chega na hora certa. Aren't you thankful? Amen tonight. Você é grato nessa noite? Hallelujah. They come out of that fiery furnace. Eles saíram daquele fogo, daquela fornalha. They didn't smell like smoke. E eles não cheiravam, nem cheiravam a fumaça. Their hair wasn't burnt. O cabelo não tinha queimado. Their clothes wasn't burnt. As roupas não tinham se queimado. Because Jesus was in the fiery furnace with them. Jesus With estava them. naquela fornalha com eles. When Jesus is in your fiery furnace, Quando Jesus está dentro da fornalha, no weapon formed against you will prosper. nenhuma arma contra você prosperará. Greater is he that is in you. Greater is he that is in you than he that's in the world. God is greater in you than what the enemy is in the O world. Deus que está em você é maior que o inimigo que está no mundo. Aren't you thankful for that Você não é tonight? grato por isso essa noite? Amen. Here's another good one. In the disciples on the stormy sea, Aqui existe uma outra boa passagem, os discípulos na tempestade. in the boat. No barco, Amen. Jesus was in the back of the boat. Jesus estava atrás do barco. Amen. And a storm came. E uma grande tempestade veio. And Jesus rises up and rebukes the storm E Jesus se levanta e ele ordena que o mar se acalme. and calm the stormy sea. E que a tempestade se acalme. God is going to turn it around. Deus irá transformar essa situação. Here's another good one. The woman with the issue of blood. E também nós temos aqui a mulher com fluxo de sangue. She had been bleeding for 12 long years. Ela sangrou por 12 longos anos. And she spent all the money she had. She spent all her money E ela gastou todo o dinheiro que ela tinha on doctors com médicos. and didn't get any better. She got worse. E ela não conseguiu segurar, ela ficou ainda pior. But she said within herself, Mas ela disse dentro de si: if I can just touch his se garment, eu apenas tocar a orla do vestido, I know I will be every bit whole. eu sei well. Eu sei que eu serei curada. Amen. And as she reached out and touched his garments, E ela sabia que se ela apenas tocasse a orla do she vestido, was healed in the name of the Lord. ela foi curada naquele momento. Because power came out of Porque o Jesus. poder saiu de Jesus. And how about this one? This is the best of all. E essa é a melhor de todas. There was someone named Jesus Christ. Jesus Christ Jesus Cristo. he did no sin. He did no sin. He never sinned. Ele nunca pecou. He healed all kinds of sicknesses and E diseases. ele curou todo tipo de doença e problema. Amen. He was mocked and tried. He was beaten on a cross. Ele foi moído na cruz. He was whipped. He was whipped. Ele foi chicoteado. He put a crown of thorns on his head. Foi colocado uma coroa de espinhos sobre a sua And he cabeça. died on the cross E ele for our morreu na sins. cruz pelos nossos pecados. But it wasn't over. Mas isso aquilo não era tudo. 3 days later, Depois de 3 dias, he rose victorious over death, hell, and the grave. ele teve vitória sobre a morte. I'm thankful that God is a God of turnaround. E eu sou grato a Deus porque Ele é um Deus que move a situação. I'm thankful that Jesus will turn things around. Eu sou grato porque eu sei que Jesus transformará as I'm coisas. thankful that He's a God of miracles. Eu sou grato porque Ele é um Deus de milagres. And I'm thankful that the Lord's presence is here tonight. E eu sou grato porque a presença do Senhor está aqui essa noite. Amen. Amém. Amen. Let us all stand tonight. Vamos ficar de pé nessa noite. Amen. Vamos colocar de pé nessa noite. Every head bowed and every eye closed. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Every head bowed and every eye closed. Curva sua cabeça, feche seus olhos. If you've never accepted Jesus in your heart, your Se life, existe alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor Jesus no seu coração, or if you're not sure you would make heaven your home if you died tonight, ou se você não tem certeza que o céu será a sua casa se você morrer hoje, or maybe you backslid on the Lord ou talvez você virou as costas para o Senhor and you want to come back to the Lord, e você quer voltar para o Senhor. if you say,
need Jesus in my heart. Se você diz nesse momento, eu preciso de Jesus no meu coração. I need Jesus in my life. Eu preciso de Jesus na minha vida. If that's you tonight, would you just lift your hand? Anyone in this Se place? esse é você dentro de alguma das ocasiões, levante sua mão essa noite. Anyone in this place? Existe alguém aqui nesse lugar hoje? É, Jesus, tu és fiel. I don't see any hands. Eu não vejo nenhuma mão levantada. Oh, Pai. Lord, we thank you for your Senhor, nós presence. te agradecemos pela sua presença. We thank you for your Nós te goodness. agradecemos pela sua bondade. Lord, we thank you for your Holy Nós te Spirit. agradecemos pelo seu Santo Espírito. We thank you for your Nós goodness. agradecemos pela sua bondade. Obrigado. Holy Spirit, have your way. Santo Espírito, toma o seu lugar. Tu és maravilhoso. There are some people in this place Existem algumas pessoas nesse lugar that needs God to turn something around in their life. que precisam que Deus transforme alguma situação na sua vida. Maybe you're going through a sickness. Talvez você esteja enfrentando uma doença. Oh, Jesus amado. Maybe you're battling a trial. Talvez você esteja enfrentando uma batalha. Maybe you're battling something in life. Talvez você esteja batalhando contra algo na sua vida. And you need God to do a miracle E in você your precisa life. de um milagre de Deus na sua vida. Would you come forward at this time? Se esse é você, vem até aqui à frente, eu quero orar. Amen. We will pray with you. Nós vamos orar por isso. Lord, we thank you for your Nós te presence. agradecemos pela sua presença. Would the singers come and begin to sing something? God is good.